O programa está oficialmente aberto hoje, dia 25 de outubro de 2025. Você está no canal Cuesta Verde, jornalismo de verdade. Você gostaria de ler um livro? Sim, um livro sobre ficção científica? Eu recomendo este, A Noite das Intrusas ou Retorno de Zé Jedi, o meu novo livro que trata de ficção científica. No caso, por meio da busca da verdade, já que os personagens centrais, o Ricardo Castro e seria o coadjuvante, e o protagonista, o Gonçalo Mariano, são dois buscadores da verdade. E a busca da verdade, como eu digo sempre, ela não é um campo de paixões. Ela não é um campo de paixões. É um campo onde a pessoa tem que ir com a mente aberta e pronto para enxergar aquilo que é. E até claro, que trecho bíblico, conheça a verdade vos libertará. Mas tem que ser a verdade mesmo. E, como Sherlock Holmes dizia, existe uma diferença entre o bom investigador e o mau investigador. O mau investigador, ele distorce as evidências para comprovar sua teoria. E o bom investigador, ele junta evidências para formular uma teoria. Essa é a questão. E eu vou citar como exemplo aqui, tem uma senhora de Santos, inclusive ela foi me indicado uma seguidora, uma acólita, ou acólito, serve nos dois. Ela me indicou esse canal, que era um canal, na verdade, de literatura. Hoje é um canal, virou um canal do Gil Gomes. É só morte, é assassinato. Nossa, eu vendo quando dou uma entrada lá só pra ver do que ela tá falando, dá até um mal-estar, assim. Nossa, um negócio assim, uma nhaca assim, mórbida, não sei, ela tem uma tara por isso. E eu acompanhei no começo e depois ela começou ela começou direitinho, mas depois ela começou a lidar no estilo do consórcio, a implantar narrativas. Não a tratar da coisa. Ela até se define como investigadora, ela não é investigadora. Ela seria uma jornalista do consórcio, que está aí para enfiar narrativa pela goela abaixo das pessoas. E esse campo assim, não é um campo de paixões. É um campo de busca da verdade. E aí, por exemplo, essa semana eu fiquei com vontade de assistir aquele filme A Bruxa de Blair, não sei porquê, eu fui assistindo e encontrei uma nova versão dele, seria uma continuação, não aquele Bruxa de Blair 2, que é uma bosta, mas feita no mesmo estilo, com câmera, como se fosse um parente da moça que promoveu o primeiro filme, que fez, era uma jornalista que estava fazendo um documentário sobre a Bruxa de Blair, seria um sobrinho dela indo atrás dela. Interessante, interessante. E aí entrou no YouTube um vídeo dessa senhora que eu falei, tratando da Bruxa de Blair. Eu falei, vou dar uma olhada, vou dar um bizu. E aí, ela mostrou um livro, até eu quero comprar esse livro, eu conheço já esse livro, mas é difícil de achar, sobre a história da Bruxa de Blair. E ela começou a fazer uma análise cheia de afetação. Falou de uma mulher que era bruxa numa região dos Estados Unidos, e falou que ela era esquisita porque ela era solteira. Uma das razões de ser esquisita solteira, sabe aquela nhaca feminista, sabe? Não porque ela praticava magia negra, porque ela fazia umas coisas lá lidadas com o mundo do verso. Não tem nada a ver. A briga, a cisma deles com ela era porque ela era solteira. Não tem nada devido ao fato de ela ser uma velha feia, e depois ninguém que ia casar com ela. Não tem nada a ver. E aí ela vai entrando em contradição na sequência, ela entra em contradição atrás de contradição, porque a região lá você vê que é zicada. Tem uma padronização de acontecimentos de ordem supranatural. Você vê isso, só dela falando, você já é detectável isso. E aí ela vem falar de um camarada que foi para a região lá, e mais um cara estranho também, porque ele foi morar no meio do mato, escondido. E ela falou, não, ele foi lá em busca de paz. Ele foi só em busca de paz. Ele matou 7 crianças e fez uma 8ª assistir a tudo. E ela supõe, por cisma, não tem fato nenhum, que foi essa 8ª criança que matou todo mundo e pôs a culpa no cidadão. E aí eles mostram
uma foto do cidadão e falou, ele foi visivelmente torturado, ele assumiu o crime, que ele foi torturado. Você olha as imagens, não tem sinal nenhum de tortura. Só tem aquela cara de louco, de alucinado do cara. Mas isso daí não tem nada a ver. E aí isso aí me lembrou até uma cena do filme do Rambo, lembra? Do Stallone lá, First Blood, lá, que ele tá lá e falou, meu, só quero comer um sanduíche, meu. Só quero comer um sanduíche. E aí e destrói a cidade inteira. Eu só quero comer um sanduíche. Aí o cara fala, pô, mas o xerife lá avacalhou com o cara, ficou irritado. Cara, isso é parte da história, senão não ia ter história. Era um maluco que voltou do Vietnã e um juiz também lá, um xerife também não batia bem da bola. Aí que lá, o confronto entre dois malucos, o mais normal, digamos assim, o menos pior, ganha, perde. O mais louco ganha e o outro perde, porque o mais normal que baba na gravata. E aí você pensa, o cara, pô, meu, só queria comer um sanduíche. Se o xerife tivesse comprado um sanduíche pro Rambo, tinha resolvido o problema. Em todo caso, vamos dar início ao protocolo, livro de oração em mãos. Quem não tiver mãos em posição de prece, muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos do futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Eu peço a Nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. Ok, gente, estamos regressando ao Combustível Metal e Poema, porque hoje é o dia da apresentação do Guns N' Roses aqui em São Paulo. E o pessoal está falando, pô, Matheus, você falou que hoje você ia falar de umas coisas meio estranhas aí, a turma perdida, mas o final ontem do programa já estava meio estranho, que você leu aí. Sim, hoje nós vamos entender melhor a coisa, ok? Vamos dar início ao texto e aí na sequência nós vamos conversar mais sobre o assunto. Em 25 de outubro de 2025, hoje, na Arena Porco em São Paulo, Guns N' Roses se apresentará dentro da turnê mundial Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things, porque o que você quer e o que você obtém são coisas completamente diferentes. Contudo, vamos começar tratando de saúde pública, no caso, por meio do uso medicinal da maconha. Maconha que é recomendada para o tratamento da dor de corno, já que o cara se esquece até do par de chifres que o coroou. Sim, estou falando muito do uso medicinal da maconha, e se isso tornar uma realidade no Brasil, isso aí vai acabar praticamente com a música popular brasileira como um todo, hein, meu? Já vamos começar a se esquecer do chifre, meu. Acabou com a música brasileira, cultura brasileira, que o brasileiro tem uma vocação para corno, que é uma coisa impressionante. Ademais, vamos avançar. Pois Slash se lembrou de que Tracy Guns deixou o grupo depois de uma grande briga com Rose e que, por isso, ele foi recrutado em seu emprego na Tower Record por Rose. Nota, em entrevista ao Quietos, em 2010, Tracy Guns disse o seguinte: eu durei uns 7 ou 8 meses nisso. Aí eu e o Axl tivemos uma briga extraordinária, fizemos 2 shows depois daquela discussão e então eu saí. E aqui que é parte da confusão, porque o primeiro show do Guns N' Roses oficial é esse do que eu vou tratar hoje. E ele não estava presente, o Guns não estava. Eu não sei se eles fizeram shows antes com outro nome, não se tem registro disso, ou se eles fizeram algum ensaio aberto e ele considera como show. Ok? Segunda nota, no documentário All Things Must Pass, Slash dá o seguinte depoimento: eu trabalhei na Tower Video, mas isso foi antes do Guns N' Roses. Eu tinha sido pego roubando discos na Tower Records e é engraçado porque depois me tornei gerente na Tower Video e eles simplesmente
nunca se lembraram de que eu era o cara com o braço cheio de fitas e discos que eles pegaram. E aí que eu falo desse uso do medicinal, da maconha, porque será que eles não se lembram? Porque eles estão se medicando também? Ou será que o senhor Slash não se lembra? Está confundindo as histórias. Parece que os caras estão vivendo em realidade, no multiverso, em realidades alternativas, cada um num multiverso diferente. De volta ao texto do Sr. Disiak, Gardner ainda estava no grupo, de acordo com o Slash, e os 5 começaram a ensaiar em um espaço no bairro de Silver Lake, em Los Angeles. Então McKagan sugeriu que eles não saíssem em turnê sem primeiro se estabelecerem localmente. Que é estranho, porque o McKagan, no programa de ontem, ele queria que os caras saíssem em turnê sem ter onde se hospedar ou se alimentar. Mas tudo bem, ele tinha experiência, ele funcionava como uma espécie de empresário da banda. Seu zelo assustou o nosso baterista, escreveu Slash, tanto que ele, mais ou menos, saiu da banda na hora. Mais ou menos saiu da banda na hora. E mais, Slash afirmou que sugeriu Steven Adler como substituto porque ele era o único baterista que conhecia que iria naquela noite se pedisse. Mas ainda o que foi dito ontem que Slash e Steven Adler recrutaram McKagan para a banda. E Adler também disse que Slash falou que eles tinham um show de aquecimento e uma turnê marcada. Vamos lá. Em 24 de maio de 2025, no site Louder, publicado foi um artigo de autoria de Neil Doherty, alcunhado de aquele dia foi provavelmente o dia mais importante de nossas vidas. A história do primeiro show do Guns N' Roses na era Appetite for Destruction. Lendo-se que sua estreia ao vivo teve que ser no Troubadour, ou Troubadour, o local de East Hollywood, onde uma série de roqueiros dos anos 1980, incluindo Motley Crue e o Poison, começaram suas carreiras. Falar que anos antes o Elton John também tinha debutado nos Estados Unidos no Troubadour. Aquele dia foi provavelmente o dia mais importante das nossas vidas, disse Duff McKagan. Um dos presentes da plateia era o velho amigo de escola de Slash, Mark Cantor, cuja família administrava uma delicatessen, local que era frequentado pela banda, e tirou fotos para que a banda usasse durante a turnê. Com um educado, obrigado a todos por virem hoje à noite. Somos o Guns N' Roses. Axl foi acompanhado de... Atenção agora, vou voltar. Com um educado, obrigado a todos por virem hoje à noite. Somos o Guns N' Roses, de Axl, acompanhado de um menos educado. Venham aqui, mais perto da porra do palco, e movam suas bundas, de Slash. A formação clássica do Guns N' Roses nasceu. É engraçado, né, que o Slash é mais quietinho. O Axl chegou e disse, obrigado a todos por virem hoje à noite. Somos o Guns N' Roses. E o Slash disse, um menos educado, venham aqui, mais perto da porra do palco, e movam as suas bundas. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Que não parece condizer com a personalidade de ambos. Mas, como eles fazem uso medicinal da maconha, o uso medicinal é público e notório, eles já falaram isso, não só da maconha, mas foi o uso de outros medicamentos também, sei lá. Eu definitivamente tive a sensação de que algo especial estava se formando, disse Adler. Algo permeou o show no Troubadour, que correu muito bem. Tocamos para apenas 10 pessoas e isso não importava. Estávamos tocando pela música, pela pura emoção de tocar ao vivo. Sim. E aí nasce a formação clássica do Guns N' Roses. Mas é o ponto da história que é interessante, que a gente não sabe o que aconteceu realmente. Não se tem a questão, o que aconteceu. O Slash e o Adler trouxeram o McKagan para a banda. O McKagan, que sugeriu que o Adler entrasse na banda, era outra banda. O negócio virou uma puta de uma confusão, que a gente não sabe mais de nada. Sabe que essa banda
está aí de volta 40 anos depois. Ela se desfez no meio do caminho. O Axl Rose trouxe o Guns N' Roses, fez aquele álbum da China lá, um álbum porcaria do cacete, porque existe uma coisa, uma vez eu tava discutindo com um cara, a gente discute, inclusive, esse negócio de banda, que o Guns N' Roses voltou, acabou. Eu falei, não, mas eles voltaram, o Axl Rose voltou. Eu falei, mas não é a mesma banda, cara. Ele voltar cantando com o nome Guns N' Roses, não é o Guns, é uma... como é que eu vou falar? Não tem a identidade sonora da banda. O som do Guns N' Roses, com o tempo, se tornou um som característico. Você pega os Rolling Stones. Os Rolling Stones têm aquela pegada Rolling Stones. Morreu. Agora o Charles Watts, o som mudou. Tem ainda aquela pegada, aquela guitarra característica do Keith Richards, mas a bateria do Charles Watts está fazendo falta, cara. Perdeu. Você vê que tá sem, falando gastronomicamente, tá sem condimento. Tá sem sal. Tá sem coentro. Tá sem salsinha. Perdeu a coisa. Por mais que eles toquem, ainda tenha coisa, o Ron Wood incorporou ao som, mas eles perderam. O baixista lá, Bill Wyman, foi o primeiro que começou a empobrecer ali, e a perda do Charles Watts acabou. E aí, quando volta o Guns N' Roses, só o Axl Rose, o que acontece? Cadê a guitarra do Slash? Cadê o baixo do McKagan? Cadê o baterista? Cadê a banda, meu? Só tem a voz do... a voz lá de Paulo Ricardo com o Axl Rose. Uma vez eu bati boca com a menina e falei, o maior vocalista do mundo. O Axl Rose parece o Paulo Ricardo. Vocês já ouviram o Paulo Ricardo cantando? Eles têm a mesma voz, é parecida, meu. Eu já pensei, cara, eu queria fazer um dueto do Paulo Ricardo com o Axl Rose. Ia ser bacana, hein, velho? Eles cantando os dois, ambos a mesma música, um em inglês e outro em português. Cantando. Imagina, velho. Eu podia fazer um dueto, assim, um ponto e contraponto, velho. Olha, ia ser interessante. Mas o som ficou pobre. Aí lançou aquele álbum da China lá. Eu não lembro, não, tão ruim que eu nem lembro. É China não sei o quê. Mas cadê o som? E aí o que aconteceu? Ele teve que se entender com o Slash, que ele brigou com o Slash, e com o Duff McKagan. Eu não sei se ele brigou com o McKagan, mas teve que chamar o cara voltou, e aí pelo menos, tá faltando a bateria, tá faltando outras guitarras, mas pelo menos o som tá familiar. O som do Guns N' Roses está familiar. Hoje quem for ao show quem conhece o Guns N' Roses, conhece o show desde lá do começo. Eu gosto do programa da filha deles, é Welcome to the Jungle. Acho que ela, pra mim, é o clássico deles. Eu já pensei até tô pensando em ter um programa no rádio, depois da minha participação na Rádio Capital, tô pensando em, quem sabe, ter um programa no rádio. Eu gostaria muito de começar o programa com Welcome to the Jungle. É um programa bem-vindo à selva, assim. Welcome to the Jungle. Pensando, quem sabe? Uma trilha do programa. Mas vamos lá. Então é isso. E o uso medicinal da maconha aqui, você vê que mexeu com a cabeça de todo mundo. O Hollywood Rose, que era a banda do Axl Rose, não existe mais. Trace Guns voltou para o LA Guns. O LA Guns existe até hoje, só concluído. E 40 anos depois, temos o Guns N' Roses de volta à cena. E aí é a pergunta que eu deixo desde o primeiro programa. Quando eles foram tocar no Troubadour, eles iniciaram, eles tinham uma visão de como eles estariam daqui a 40 anos? Qual era a ideia que eles tinham daqui a 40? Se é que eles pensavam nisso? Se é que o uso medicinal da maconha os permite... Já que o uso medicinal da maconha ele apaga o passado, será que ele também turva o futuro? É um negócio curioso. Agora eu fiquei curioso. Que, você vê,
joga uma sombra do passado e no futuro. Como é que fica a questão imaginativa da pessoa? Será que mexe também com a coisa? Meu? Eu não uso, não sou usuário. Experimentei um pouquinho na juventude, vou dizer a Bill Clinton, eu fumei, mas não traguei. Eu já traguei. Achei uma bosta, mano. Achei uma bosta. A única coisa que você tem depois é a larica. É larica, você fica comendo coisa que nem um desesperado. Mas nunca gostei disso daí. Experimentei, cara, que curiosidade, moleque. Mas sinceramente não vi nada demais, só fica vendo umas coisas assim, a vista fica meio vibrante, assim, fica meio vibrante de noite, assim. Você fica vibrante, fica vendo os carros aí, tomar cuidado, né? Mas uma porcaria. Acho que foi uma única vez que eu experimentei isso daí, que eu me lembro, né? Que eu me lembro. Mas a questão é a seguinte. Aí eu gostaria de saber, até você que é usuário, deixa aí na descrição. Tudo bem, você não vai lembrar do chifre, fica tranquilo. Você não vai lembrar do chifre, não precisa falar do passado, mas fala do futuro. Pergunta que eu deixo aí para quem é usuário dessa porcaria. Como é que lida com a questão imaginativa da coisa? Como é que você vê o futuro, se é que vê? O que você vê do futuro? Você pode dar um tapa na macaca? Como é que fica o futuro aí? Você consegue pensar a longo alcance? E dito isto, com essa questão, eu encerro o programa de hoje. E vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto. É a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Vamos à descrição do programa. Na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta aqui, a máquina da verdade, nesse livro Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para molecada, porque aqui, ó, aqui ninguém tem memória de maconheiro. Na sequência, eu estou disponibilizando o meu outro livro aqui, o romance A Saga de Kid Winchester. Ontem eu falei da questão aqui de fantasia erótica, deu uma discussão aí. Eu estava falando, pô, mas a fantasia fica só no campo da imaginação. Eu falei, aquilo que o Flávio Gicovati falou pro cara lá. Como eu disse, só ele mostrou, um amigo dele viu umas fotos da mulher nua, ele se excitou, a mulher também gostou, e ficaram pensando em pôr uma terceira pessoa na relação. Ele falou, mantém a coisa no campo da fantasia. O casal vai para a cama excitado e resolve entre os dois. É a melhor coisa, porque há uma distância entre a fantasia e a realidade grande. E o resultado não pode ser o esperado. Ah, Matheus, isso não é um pouco de pessimismo? É melhor ser pessimista nesse caso do que otimista, porque há relatos de coisa que deu muito errado nisso. Isso mexe com a cabeça das pessoas e muito, mexe e muito. Eu vou até dar um exemplo aqui. Eu tinha uma amiga minha, ela era lésbica, sapatão. E eles falam que isso é natural, uma coisa natural. Ela falava, cara, a pior coisa é acordar à noite e ver que tem uma mulher dormir pelada, dormindo do lado. Lembrado que transou com aquela mulher. Ela falava, sente atração, tudo, mas quando você acorda, ela falou, quando ela acorda de noite e olha para o lado e vê uma outra mulher do lado, ela começa a pensar na vida. E até lembrar disso, se ela estiver assistindo aí, minha amiga, uso medicinal da maconha. Dito isto, vamos para o outro link, curso Fundamentos do Exorcismo, para você tocar o Satanás de casa. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta, ao apoia-se do blog O Mochileiro Místico, para você mandar por meio do blog a sua contribuição para o Cuesta. O Pix, você já ajudar o Pix. Eu gostei da ideia do Lacombe. Hoje, dia 25, faz uma doação com o número do dia, hein? R$25, R$250, R$2.500, R$2,5 milhões. Fica à vontade. Ok, gente?
Aí, Matheus, eu posso mandar 25 centavos? Não, pega os 25 centavos e enfia no cu. E depois faz o uso medicinal da maconha para esquecer. Ou não faz, caso você precisar do dinheiro, né? Que eu acho que deve estar fazendo falta, pelo menos ele fica guardadinho ali para você utilizar em alguma eventualidade. Bem, na sequência tem o PayPal para os acólitos do estrangeiro e o link da Boutique do Cuesta para você já fazer você comprar sua beca de conservador para as próximas manifestações. Aí vamos para o link de Com Letras e Mateus, o meu álbum de rock em parceria com o meu amigo Renato Pop e o contato do Cuesta para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta. Aí pediu o contato do Naldo, hein? Atenção, o bar do Naldo continua à venda, o Naldo's Bar continua à venda, ok? Na sequência tem o link do grupo do Cuesta no X, o Právida Conservador, e o grupo do Cuesta no WhatsApp. Entre no WhatsApp, é o nosso canal mais estreito de comunicação. E por fim, Naldo's Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, próximo evento, atenção. Atenção, cadê o evento aqui que sumiu? Próximo evento. Atenção, hein, Denilson. Sumiu o evento aqui. Cadê o evento? Sumiu o evento, meu? Tá aqui, ó. Atenção, próximo evento. Regras para erradicar os radicais. O centrismo de direita. Sim, no sábado, dia 1 de novembro de 2025, às 6 horas da tarde, às 8 horas, no sábado, dia 1 de novembro de 2025, às 8 horas, regras para erradicar os radicais, o centrismo de direita. Dito isto, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!